Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Fala galerinha, estamos ao vivo, estamos de novo. Você que acompanhou a aula das 17 horas, você que não está sabendo ainda do que eu estou falando, né? Eu estou aqui hoje para dar aula as questões que você não pode errar no Enem. E nós começamos as aulas ao vivo do nosso canal no YouTube. Não é isso, Rodrigão? É isso aí. Posso explicar? Pode. Então, olha só, a partir de agora, você que não conhece, né, só entra no nosso site. Se você entrar no YouTube do ProEnem, você vai ver que tem aulas ao vivo terças, quartas e quintas, às 17 horas, grátis. Amanhã temos Rômulo com Redação Nota 1000 e terças e quintas, matemática. Então, mesmo quem não é assinante, tem acesso a essa vantagem aí do ProEnem, mais essa promoção, não é isso? Quer falar? Faz aí aquela vozinha. Promoção. Bom, então, né, hoje dando continuidade àquele projeto das questões que você não pode errar, vai pra frente, filho. Isso. As questões que você não pode errar no Enem, vamos falar hoje da competência 6 e, daqui a pouquinho, da competência 7, encerrando assim, né, todo esse trabalho falando das competências da parte de matemática. Bom, o que é a competência 6? Olha, gente, como sempre eu coloco antes, né, aqui a tabelinha para a gente poder saber do que vai falar. Interpretar informações de natureza científica e social obtidas da leitura de gráficos e tabelas, realizando previsão de tendência, extrapolação, interpolação e interpretação. Bom, habilidade 24. Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências. Habilidade 25. Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos. E habilidade 26. Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a construção de argumentos. Bom, o que eu tenho de bom para falar para você? Que esse tópico, essa competência 6, vai ter muitas facilidades, né? Por que isso, gente? Porque se a gente parar para pensar, extrair informações de gráficos e tabelas é uma coisa tranquila, né? O problema é o que fazer com essas informações que estão nos gráficos e tabelas. Então, pode aparecer exercícios das mais variadas matérias, né? Eu posso estar trabalhando um exercício só de proporcionalidade, eu posso estar trabalhando um exercício de análise de gráfico, eu posso estar trabalhando estatística, eu posso estar trabalhando uma série de coisas. Por isso que as nossas aulas não são por temas, são por competência. Para a gente saber que uma competência tem várias coisas envolvidas e o importante é saber o que o Enem espera de você na resolução dessas questões, tá? Bom, habilidade 24, primeira questão. Olha, gente, é uma questão do Enem do ano de 2010 e ela fala o seguinte: acompanhando o crescimento do filho, um casal constatou que de 0 a 10 anos a variação da sua altura se dava de forma mais rápida do que dos 10 aos 17 anos. E a partir de 17 anos, essa variação passava a ser cada vez menor, até se tornar imperceptível, tá? Para ilustrar essa situação, esse casal fez um gráfico relacionando as alturas do filho nas idades consideradas. Qual gráfico melhor representa a altura do filho desse casal em função da idade? Bom, temos aqui o gráfico da letra A, o gráfico da letra B e
C, D e E. Já vamos entender cada um deles, né? Vamos fazer a leitura aqui do que está acontecendo. Olha, vou chegar na resposta e depois vou justificar por que os outros gráficos não são bem aceitos, né? Bom, o que está acontecendo aqui? Vamos capturar esse negócio para a gente poder rabiscar nessa tela. A ideia é a seguinte, gente. Olha, eu sei que eu tenho alguns momentos, ó, de 0 a 10 anos, tá? Depois, dos 10 aos 17 anos e depois, a partir de 17 anos. Então, a gente vai ver isso nessas 3 partes que estão aqui no gráfico. Porque a idade do indivíduo está aqui embaixo, anos. E aí eu vejo que de 0 a 10 acontece uma coisa, de 10 a 17 acontece outra coisa, e de 17 em diante acontece outra coisa. Aqui a mesma coisa, tá? Lá na frente também a mesma coisa. Inclusive eu poderia já fazer isso. Vamos pegar aqui essa outra tela para a gente poder brincar aqui mais rapidamente. A ideia é a seguinte, gente. O tamanho do cara, ele vai aumentando, né? Se você olhar para o gráfico, o que ele está me dizendo? Vamos analisar o que é absurdo em cada gráfico. Nesse gráfico 2, né, na letra B, o cara está dizendo que de 10 até 17 anos, o cara teve a mesma altura. E quando ele chegou aos 17 anos, ele se transformou e cresceu, né, uns 20 e tantos centímetros aqui. Ó. Isso é absurdo. O cara manteve a sua altura constante por 7 anos. E depois ele fez isso. Continuou aqui, ó, na mesma altura. Então, essa linha horizontal aí, né, esse traço horizontal, representa que o tamanho dele, a altura dele, não se modificou durante esse longo período de tempo. E isso chega a ser grosseiro, né? Então, não pode ser a letra B. O que mais? Tem alguma coisa que acontece aqui? Mais uma vez, pelo mesmo motivo, né? Eu não vou nem analisar a letra E, porque é a mesma coisa que a gente acabou de falar. Então vamos lá. O que está acontecendo aqui? Vamos mudar de cor. Na letra C, né? Eu sei que aí o gráfico tá um pouco estranho, né? A gente pode pensar aqui, se eu colocar uma linha mais grossinha, isso aqui, uma linha mais grossinha aqui, uma linha mais grossinha aqui, mais grossinha aqui, né? Então tá acontecendo uma mesma coisa que a gente acabou de falar, ó. Só que agora acontece o quê? O cara com 0 anos, ele faz o quê? Ele subiu, né, para 51 centímetros. Aí o que aconteceu de 0 até 10 anos? De 0 até 10 anos, ele simplesmente não tem altura. Ele parou de existir, né? Essa lacuna aqui significa que não tem informação nessa idade. Não aconteceu nada, né? Nem se manteve constante, nada, ele simplesmente não existiu. Então, ter esses buracos aqui é um outro absurdo, tá? Então, a gente parou em 2 situações. Estamos entre a letra D e a letra A, né? O que parece mais conveniente? Olha, na letra A, o cara cresceu ele nasceu, né, com 51 centímetros, e aí, ó, ele foi crescendo linearmente. Depois, dos 10 aos 17, esse aumento, ele se deu de forma mais rápida do que dos 10 aos 17, né? Ele teve que fazer o quê? Ele teve que dar uma diminuição, teve que dar uma freada. Então, observa que a minha reta aqui, ó, ela cai um pouco, ela modifica a sua inclinação. Por quê? Porque de 0 a 10 a variação era mais rápida do que essa. Então ela baixou a bola. Depois de novo. E depois ela foi ficando quase que imperceptível. Então esse gráfico ele retrata exatamente o que está escrito no gráfico.
o que está escrito no texto. Mas viu que por que então não poderia ser a outra opção que eu fiquei na dúvida, que é a letra D? Mais uma vez, por conta desses saltos, né, na vertical. Mesmo ele tendo essas inclinaçõezinhas aqui, ó, eu ficaria assim, pô, o cara quando fez 10 anos, ele cresceu, depois quando ele fez 17 anos, ele... né, quando ele faz, ele ganha um bônus, né? Fez aniversário, ganhou aqui, filho, 30 centímetros para você, né? Então, esse negócio aqui, ó, de crescer na vertical, não é maneiro, não representa o que está escrito no texto. Ele fala sempre que é uma linha, tá, com inclinação, nunca vertical, tá? Então, são funções do primeiro grau que a gente tem ali. Então, a nossa resposta seria sim a letra A, tá? Que infelizmente era a primeira mesmo, então eu poderia só olhar para a letra A e não falar dos absurdos das outras, mas eu acho que é legal a gente entender para você que marcou errado, né? Você que é novo, que está chegando agora, saiba que o nosso material pode ser baixado, não é isso, Rodrigão? Já está aí? Então o nosso material aqui do ladinho... É isso aí? Pô, obrigado, cara. Então, faz aqui. Isso aí. Então, faz ali o seu download, não é isso? Como diria Roberto, seu download, tá? Daqui a pouco vem aí ele me demitir. Então, vamos lá continuar para a questão 2. Gente, questão 2 é uma questão de 2010, tá? É um pouquinho mais antiga e ela também trabalha uma jogada bastante direta, assim, de interpretação, tá? Eu vou querer, deixa eu já selecionar isso aqui. E selecionar isso aqui também. Então, vamos lá. Olha só. A cor de uma estrela tem relação com a temperatura em sua superfície. Estrelas são não muito quentes, né? Cerca de 3.000 K, nos parecem avermelhadas, tá? Já as estrelas amarelas, como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6.000 K. As mais quentes são brancas ou azuis, porque sua temperatura fica acima dos 10.000. A tabela apresenta uma classificação espectral e outros dados para as estrelas dessas classes. Então aqui é uma questão que fala da temperatura, né, que está em Kelvin, por isso é esse K, para quem não sabe, né? Até a galera aí que gosta de carro, compra esse negócio de farol, né? O farol tem a luminosidade, tem a cor da luz, né? Você vê isso que os carros têm essa variedade aí por conta disso, por conta da temperatura daquele farolzinho. Então, a gente tem aqui a estrela, a classe espectral, a temperatura, a luminosidade, a massa e o raio. Beleza. Eu não vou olhar essa tabela porque para mim não significa nada por enquanto. Vamos ver o que ainda vem na questão. Olha o que ele diz aqui, gente. Se tomarmos uma estrela que tem a temperatura... tá na tela para eles o slide ou eles veem esse negócio aqui? Sim. Eles veem? Deixa eu botar para baixo que atrapalha aqui. Então, se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será a ordem de grandeza de sua luminosidade? Gente, olha só, tem algumas informações no texto. Eu vou tirar esse negócio aqui, que eu fiquei com calor. Fiquei porque a televisão esquenta. Toma aqui esse Tchotchovsky aqui. Isso. Então, não é strip não, tá, gente? É só o casaco, tá? Então, o que acontece? Olhando para aqui, para o enunciado, eu vejo que ele fala alguma coisa sobre o Sol. Ó, já estrelas... Deixa eu botar de amarelo, né? Já que ele fala de estrelas amareladas, ó. Já estrelas amarelas como o Sol possuem temperatura em torno dos 6.000 K. Se eu olhar para a tabela, a temperatura em torno dos 6.000 é isso aqui. Ou seja, para nós ele está dizendo que essa linhazinha representa o Sol. Ficou claro isso para todo mundo, gente? Tranquilo? Bom, então olha só, gente. Ele diz que o Sol tem luminosidade 1, porque ele está usando o Sol como referência, ele está comparando as outras estrelinhas, né? Levando como padrão o Sol. Então esse cara aqui, ó, é 80 vezes, tem 80 vezes de luminosidade, né, do que o Sol. 2 vezes 10, 4 vezes do que o Sol. 5 vezes 10, 17 do que o Sol. Então ele está comparando todo mundo com o Sol. Ficou claro isso aí?
Até o Rodrigo entendeu que balançou a cabeça assim, então vocês estão entendendo em casa também. Bom, o que ele perguntou pra gente? Olha, se tomarmos uma estrela que tem a temperatura 5 vezes maior do que a temperatura do Sol, então, qual é a temperatura do Sol? 5.770. 5.770. Se eu pegar um cara, 5.770, que ele tenha 5 vezes mais, eu não preciso nem me preocupar com essa conta. Porque olha só, gente, não faz a conta. Pensa comigo, ele não diz que esse cara é aproximadamente 6 mil? Né? 5 vezes 6 mil é algo em torno de 30 mil. Algo em torno de 30 mil, o mais próximo que eu tenho é o 28 mil ali. Então, isso aqui vai ser 30 mil. Nossa, que letra de desastre. Né? Eu quero que você pense nisso. É óbvio que não é 30 mil, gente, mas você está trabalhando com dados dessa tabela. Né? Então a gente vai analisar o 28. Essa conta aqui vai dar em torno de 28.800. Né? Alguma coisa nesse sentido. Então, nós vamos trabalhar com esse cara. O que acontece? Ele está perguntando, gente, sobre a ordem de grandeza da sua luminosidade. Olha, a ordem de grandeza, ele está comparando com a luminosidade do Sol. Então, de acordo com a nossa tabelinha, esse cara, olha aqui, ó, a luminosidade é 2 vezes 10 elevado a 4. Dá para ver isso na tela, Rodrigão? Tá grande para eles aí? Observe que aqui ó, tem um expoente 4. Então, se eu venho para cá, 2 vezes 10 elevado a 4, né? Isso aqui é 1, 2, 3, 4 zerinhos. Então, 4 vezes a luminosidade. Olha aí. Luminosidade, tá? Claro que não, né? Então, 4 vezes o 1, do 20 mil vezes o 1, que esse 1 representa a luminosidade do Sol, né? Então, 20 mil vezes a luminosidade do Sol. Letra A é a resposta. Viu? Que raio de questão é essa? Questão que não tem nada a ver com nada, não é nada disso. É uma questão que trabalha justamente a proporcionalidade, né? Eu tenho que descobrir um cara que é 5 vezes mais que tá, então eu olho na tabela, então eu trabalho essa proporcionalidade e, além do mais, eu faço uso das informações que estão na tabela. Essa é a competência 6, né? Tirar de gráficos e tabelas informações. Olhar para uma historinha e pensar no gráfico que representa aquela historinha. Essa é a ideia. Tudo bem? Fácil. Rodrigo, dúvida aí? Tem dúvidas. Ninguém? Ninguém deu oi? Ninguém falou nada? Boa noite aqui. Um absurdo, tá vendo, gente? Viu a sala no YouTube, curtiu. Curtiu? Então, a galera tem que curtir no YouTube, bota aquela mãozinha assim, ó. Pra dar um tchotchovski, né? Eu não ganho nada com isso, não, mas só pra ficar bonitinho, né? Então tá, então vamos que vamos. Eu quero agora fazer a próxima questão. Olha aqui, gente. A próxima questão é a questão que eu poderia dizer pra você assim, é uma das mais fáceis do Enem. Olha só. O dono de uma farmácia resolveu colocar à vista do público o gráfico mostrado a seguir, que apresenta a evolução do total de vendas de certo medicamento ao longo do ano de 2011. Tudo bem? Então tá aqui. Janeiro, fevereiro, março, tá bonitinho, né? E ele pergunta assim, de acordo com os gráficos, os meses em que ocorreram respectivamente a maior e a menor venda absolutas em 2011 foram. Gente, o que você tem que saber? Maior venda é o ponto mais alto do gráfico. Menor venda é o ponto mais baixo do gráfico. E aí eu vejo junho e agosto. Então, ó, respectivamente a maior e a menor, então maior é junho, menor é agosto. Então, junho e agosto tá aqui. Tem nada para errar, né? São as informações que estão no gráfico, direto, molinho, molinho. Só olhar. Fácil?
Sim? Alguém não entendeu isso aí? Né? Eu tenho só que entender o que o gráfico está me dizendo. O gráfico está me mostrando as vendas, tá, de todo o ano de 2011. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Tranquilão? Molinho, molinho? Então, vamos para a questão 4. Tá rápido? Eu estou fazendo rápido, Rodrigo? Tá tranquilo? Bom, essa é uma questão um pouco mais complexa, lá de 2009. E olha, 2009 é um ano complexo, né? Porque 2009 tem umas questões aí bem diferentes. Por quê? Porque é um ano que foi a mudança da prova, né? Então teve até aquela prova anulada que deu ruim e aí teve a segunda aplicação aí da prova do Enem. Bom, dados da Associação Nacional de Empresas de Transporte Urbanos, ANTU, mostram que o número de passageiros transportados mensalmente nas principais regiões metropolitanas do país, faltou um acento ali, mas tá tudo bem, vem caindo sistematicamente. Eram 476,7 milhões de passageiros em 1995 e este número caiu para 321,9 milhões em abril de 2001. Nesse período, o tamanho da frota de veículos mudou pouco, tendo no final de 2008 praticamente o mesmo tamanho que tinha em 2001. O gráfico a seguir mostra um índice de produtividade utilizado pelas empresas do setor, que é a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos. Gente, você não é obrigado a saber disso. É por isso que essa informação vem no gráfico. Ó, índice de produtividade, razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota de veículos. Tudo bem? Tranquilo até aí? Bom, então vamos para a segunda parte da leitura. Supondo que as frotas totais de veículos naquelas regiões metropolitanas em abril de 2001 e em outubro de 2008 eram do mesmo tamanho, os dados do gráfico permitem inferir que o total de passageiros transportados no mês de outubro de 2008 foi aproximadamente igual a quanto? Gente, ele quer que você descubra o total de passageiros transportados no mês de outubro. O que nós sabemos? O que nós sabemos? Nós sabemos o seguinte: a razão entre o total de passageiros transportados por dia e o tamanho da frota é o índice de produtividade, né? E eu sei também o tamanho dessa frota. Sei ou não sei? Tá escrito isso? Olha, gente, ele está me dizendo que em 2001 e em 2008, ó, supondo que as frotas totais de veículos em 2001 e em 2008 eram do mesmo tamanho. Ou seja, o total de veículos é o mesmo, tá? O que mudou? Mudou isso aqui. Número de passageiros no veículo, né? Então, ó, passageiros transportados por veículo por dia. Então ele fala abril de 2001 e outubro de 2008, não é isso? Então, abril de 2001 está aqui. Abril de 2001. Essa é a informação. Tá? E outubro de 2008, essa é a informação. Então, mas que informação é essa, gente? Essa informação é a seguinte. Ó, ele está me dizendo que em abril de 2001, cada ônibus levava 400 pessoas durante o dia, né? Nós não sabemos quantas viagens esse ônibus fez, mas ele levava 400 pessoas por dia. E em outubro de 2008, os ônibus levavam 441 pessoas. O que ele está dizendo para a gente? Ó, em abril de 2001, nós tínhamos 321,9 milhões, né, de passageiros. Se eu dividir esse total por 400, eu vou descobrir o quê, gente? O tamanho da frota. Porque
Porque pensa comigo, se cada ônibus transportou 400 passageiros, se eu tivesse um ônibus, eu teria um total de 400. 2 ônibus, 800. 3 ônibus, 1.200. 400. Né? Então, se eu multiplicar 400 pelo total de ônibus que eu tenho, eu vou chegar no total de passageiros, que são 321,9 milhões. Ok? O Rodrigo vai fazer essa conta pra gente. Eu quero que você entenda que eu vou descobrir o tamanho da frota. E o tamanho da frota é o mesmo lá em 2008. Tudo bem? E aí eu vou ter como calcular o total de passageiros em 2008. Por quê? Porque se eu tiver a frota, eu multiplico por isso aqui e aí eu chego no total de passageiros. Tá? Então a ideia é a seguinte, o cálculo que nós vamos fazer, que na verdade o Rodrigo vai fazer, é dizer o seguinte, total de passageiros vai ser encontrado como 321,9 milhões, tá? Dividido por 400. Isso vai ser igual a frota. Porque eu peguei total de pessoas e dividi pela quantidade de pessoas que está em cada ônibus, tá? Lembrando que milhões, né, são quantos zeros? Fala, Ney. Tá? Nós temos, ó, 1.000, 3 zeros, milhões, 6 zeros. Então aqui, tu vai escrever 3, 2, 1, 9, 0. E aí vai dividir por 400 e encontrar o tamanho da frota. Depois que você encontrar esse valor, você vai pegar a frota e vai multiplicar por 441. Ó, que se eu escrever a frota vezes 441, eu vou encontrar o total de passageiros. Por quê, gente? Porque cada ônibus, em outubro de 2008, vai estar transportando 441 passageiros. Se eu tivesse 2 ônibus, é vezes 2. 3 ônibus, vezes 3, 4 ônibus, 5 ônibus, 6 ônibus. Mas eu vou multiplicar pelo tamanho da frota, que é a quantidade de ônibus que eu tenho. Faz sentido isso para vocês? Sim ou não? Rodrigão, quanto é que deu isso aí? 321,9 milhões dividido por 400. Aí você vai e multiplica esse número por 441. Então, olha só, gente. O cálculo a ser feito é frota vezes 441. Só que nós já sabemos que a frota, gente, é isso aqui. 321,9 anos dividido por 400, tudo isso multiplicado por 441. E aí, gente, o trabalho é braçal mesmo, tá? Tem que fazer a simplificação aqui, ó. Vai dividir 321,990,000 por 4 e depois multiplicar por 441 e vai achar um número aproximadamente quanto, Rodrigão? Vamos lá, 354. Já chegou. 354. 894. Não, já chegou aqui. 354 aproximadamente 355, tá? Então aproximadamente 355 milhões. Tá? A ideia, gente, aqui não é testar se você sabe fazer a conta ou não, porque isso aí você vai ter que saber fazer, tá? Mas é saber se você consegue traduzir a informação do enunciado para a parte prática, que é esse cálculo aí, montar essa estrutura do problema. Beleza ou não? Yes. Alguém aí reclamou dessa? Tem um intervalo? Vamos ver o intervalinho. Tá? Intervalo então, coisa rápida. Quanto tempo? 1 minuto? 2 minutos? 2 minutinhos. 2 minutinhos. 3 minutinhos. Rapidinho, voltamos já. Queria fazer... Com dificuldades em entender Descartes, a história do Brasil e sua expansão geográfica? Venha para o ProEnem. Aulas de segunda a sexta-feira, das 19h30 às 21h30. Sempre com os melhores professores. Laira Pinheiro dá um show em filosofia e sociologia. Leandro Almeida ultrapassa as divisas expandindo o seu conhecimento. Robson Jorge traz tudo o que há de mais novo acontecendo. Paulo Aprígio te leva numa incrível viagem no tempo. Esse é o ProEnem, fazendo sempre você
e além. Venha participar! E aí, galera? Precisando de um empurrãozinho nos estudos? Cansado de tentar e não entender aquele exercício? Nós aqui no ProEnem temos os melhores professores. À sua disposição. Tudo no alcance das suas mãos. Aqui na internet. Com uma agenda repleta de horários. Pra você escolher! Além, é claro, de aulas particulares. Não deixe de dar aquele up nos seus estudos. Venha para a monitoria ProEnem. A sua chance de se dar bem. Suzana, qual a diferença entre o pachorrento e o pacóvio ao considerarem uma irrupção amaríssima cogitar acerca das permutas sígnicas do nosso próprio código linguístico? Rômulo, odiernamente é relevante para escrutar o idioma não com finalidade pernóstica ou pedante, mas para não tergiversar ou ruar ao se deparar com os percalços da língua portuguesa. Isso mesmo. Não entendeu nada, não é mesmo? Pois se para você estudar língua portuguesa é isso, você está muito enganado, porque aqui você vai conhecer a professora Suzana Traiano, o maior conhecimento da sala de aula e a melhor didática do universo online. E com Rômulo Bolivar, simplesmente o melhor professor de língua portuguesa do Brasil. ProEnem, porque aqui a gente fala a sua língua. Rapaziada, tudo bem? Eu sou o professor Gil. E eu sou o professor Viug. E a gente está aqui para ensinar toda a matemática necessária para você passar pro Enem. Porque você já estudou física, química, biologia, mas todas essas perfumarias não servem para nada. O importante mesmo é a matemática. A essência de tudo é a matemática. Você vai aprender análise combinatória, vai aprender trigonometria, geometria espacial, PA, PG, sistemas lineares. Tudo isso com o Viug. Não, tudo isso com o Gil. Não, tudo isso com a gente. A gente gente vai preparar você pro Enem. Beleza? E lembra sempre, mais vale uma boa ideia do que 40 fórmulas. E filósofo. Quer saber a diferença entre mágica e física de verdade? Vem pro ProEnem. Olá, candidato. Quer descobrir os segredos do mundo e suas curiosidades? E por que não sobre o universo? Desde os primórdios da humanidade, Explorando cada canto do planeta. E calculando seus ângulos e medidas. Refletindo sobre a ação do homem na atualidade. Tudo isso em um só lugar. Aqui. No ProEnem. Preparação que vai além.
Quem foi? Vê aí. Achou? Gabriel, o Gabriel falou assim, pô, Viug, mas como é que eu vou fazer na hora da prova sem essa ajuda aí do cálculo, né? Como eu mostrei pra você. 321 mil, né? Na verdade não vai ficar mais isso, né? Porque eu cortei os zeros, né? Então vai ficar assim, pontinho aqui, 31 milhões 190 mil, não é isso? Não. 1, 2, 3 e aqui. 3 milhões, deixa eu tirar esses pontos todos, né? Para não ficar gosmento. Vou apagar aqui esses pontinhos para não ficar confuso para você. E aí aqui, 1, 2, 3 zeros, 1, 2, 3 também. Então, ó, 3 milhões 219 mil, tu vai dividir por 4. Aí dividir por 4 é tranquilo, né? Depois de dividir por 4, você vai multiplicar por 441. Como ele está pedindo uma estimativa, né? E esses números são tão diferentes, são tão afastados, né? A diferença aqui de 50 milhões, de 20 milhões, pô, não faz mal você melhorar esse número aqui, né? Por exemplo, 3220000. Porque não vai fazer, né? E aqui você botar 440, só para otimizar o teu cálculo. E aí fazer uma aproximação, já que a gente vai chegar aqui e descobrir a aproximação no final. Mas, se você fizer a conta de verdade, também não vai perder tanto tempo assim, né? Então, acho que a conta não é um problema. Tudo bem? Acho que eu respondi ele. Tá? Então, vamos lá. Questão 5. Bom, questão 5 diz o seguinte, ó. França e Brasil e França, têm relações comerciais há mais de 200 anos. Enquanto a França é a 5ª nação mais rica do planeta, o Brasil é a 10ª. Isso já deve ter mudado, né? Porque é de 2009, esse negócio tá sempre variando aí, mas isso é pouco importante para a questão. Ambas se destacam na economia mundial. No entanto, devido a uma série de restrições, o comércio entre esses dois países ainda não é adequadamente explorado, como mostra a tabela seguinte, referente ao período 2003-2007. Então tá aqui, né, os investimentos bilaterais em milhões de dólares. Então, ó, o Brasil investe na França 367 milhões, enquanto a França investe no Brasil 825. Em 2004, o Brasil investe na França 357, enquanto a França investe no Brasil 485. Os Estados Unidos investem na França, enquanto o Brasil está... Então, o que acontece? A pergunta é, os dados da tabela mostram que no período considerado, os valores médios dos investimentos da França no Brasil foram maiores que os investimentos do Brasil na França. Ok, mas ele quer saber quanto. Pô, Viu, tem várias formas de fazer isso. Eu posso pensar o seguinte, né? Nesse caso, quanto que foi maior aqui? Eu sei fazer a conta, que é a subtração. Nesse caso, quanto que foi maior? Quanto que foi maior? Quanto que foi maior? Quanto que foi maior? Então eu penso nessas subtrações, vejo essas diferenças, que é o quanto foi maior, e vejo a média de quanto foi maior. Como é que eu faço a média? Vou pegar esses 5 dados e vou fazer, né, vou somar e vou fazer a divisão por 5, que isso é a média aritmética, desses dados. Tudo bem? Tranquilo até aí? Tranquilo? Qual é a ideia? Pô, Vigo, mas eu vou fazer de outro jeito. Eu quero fazer essa, não gostei. Eu não pensei em fazer essas subtrações, então eu quero eliminar isso aqui. Eu quero fazer o seguinte, eu quero pegar esses dados aqui, ver quanto que o Brasil investiu na França, ver a média desses dados, depois eu vou pegar esses caras aqui, vou ver quanto que a França investiu no Brasil, vou fazer a média desses dados e depois eu vou subtrair. Vai dar certo igual, tá? É a mesma coisa. Só que eu acho que fazendo isso, você faz a conta que é pior é a divisão, né? Porque somar e subtrair é tranquilo. Então, dividir um número que vai ficar, de repente, vai dar mais trabalho, não é que vai ficar difícil. Então, qualquer uma das duas ideias vai funcionar bem. Então, a gente vai fazer aqui. Se eu somar aqui, o legal é que já está na estrutura, né? Então, eu posso fazer a soma. 7 mais 7, 14. 14 mais 4, 18. 18 mais 9, 27. Então, aqui vai dar 7. Foi um 2.
Só que o 2 de azul ali no azul não tá bom. Então, foi um 2. Então, 2 mais 6, 8. 8 com mais 10, 18. 18, 21. 21 com 8, 29. Então, agora eu tenho um 9 e foi o 2 de novo. E aí, 3 mais 3 mais 3, 9. 9 mais 9, 18. Ah, 18. E aí, isso aqui, 1897, é a soma de quanto que o Brasil, né, investiu, tá, aí na França. O que eu vou fazer? Vou pegar esse número e vou dividir por 5, para saber qual é a média, tá, que o Brasil vai estar fazendo, né, o investimento anual, e vou descobrir um valor. Eu vou fazer essa conta no final. Guarda isso. Vou fazer a mesma coisa aqui no lado da França, né? Vou somar esses caras todos. Pô, Vigo, mas eu posso então, primeiro, em vez de dividir, eu posso fazer a conta e subtrair primeiro? Pode, né? Como você quiser. Então aqui, ó, 5 mais 5, 10. Depois, 18, 22, 26. Então, vai o 2zinho ali para cima. Tá? Depois, 4, 12, 17, 17, 21, 22, mas 2, esse 2 está perseguindo a galera, né? 22. E aí, agora na centena, 10, 14, 18, 18 mais 4, mais 7, 25, 27. Então, 2 de novo. E aí, 4. 4.726. Se eu pegar todo o investimento da França no Brasil, subtrair do investimento do Brasil na França, eu não vou ter aquelas diferenças que eu ia fazer antes? Então, a ordem que você vai fazer esse processo é uma escolha pessoal, fica a seu critério. Então, aqui a gente vai fazer assim. 4, não gostei desse 4. 4, 7, 12, 6, menos 1, 8, 9, 7, tá? E aí esse processo é o seguinte. 6 não dá para tirar 7, então você emprestou, ficou 16, 16 menos 7 deu 9, aí aqui 11, porque emprestou, aí vai dar 2, aí aqui ficou 16, porque aqui emprestou, então deu 8, 3 menos 1, 2. 2.829, aí sim você pega esse maluco, divide por 5, né? E como aí a gente tá lá num probleminha que tem os valores bem afastados, da ordem de 100 milhões, né? Fica tranquilo de você pensar numa estimativa, né? Pensar nesse número dividido por 5 aqui, ó, é um cara o quê? Se fosse 3.000, tá? Se fosse 3.000, 3.000 dividido por 5 daria 600 mil. Se fosse 2.500, 2.500 por 5 daria 500, né? Então esse cara, 3.000 e 2.500 são as variações que eu tenho que trabalhar. Então eu tenho certeza que esse número é alguma coisa 500 e alguém, né? Então, quando eu olho para cá, entre 500 milhões e inferior a 600 milhões é a nossa resposta. Eu não preciso encontrar o valor exato daquela divisão. Então, a minha preocupação maior está justamente nesses cálculos feinhos aqui, ó, chatinhos, mas são cálculos de adição. Adição e subtração, né? Então, o que acontece? Aqui, ó, se você parar para pensar, é aquela conta feia, né? Onde não consigo fazer, tem que ficar pedindo emprestado, pega emprestado, que é um problema chato, né? Mas é um problema que é só disso. Só de fazer contas básicas e fazer a leitura desses dados numa tabela. Então é por isso que ele está presente aqui na competência 6, porque ele tem esses cálculos chatos, mas essas informações estão sendo retiradas de uma tabela.
Tranquilo? Alguém falou alguma coisa aí, Rodrigo? Né? Pra você ver que essa aí eu fiz a conta, porque senão o cara ia dizer que eu tô roubando, que na hora da prova eu não ia ter a tua ajuda, não é isso? Então eu calculei aqui pra ele, tá? E foi sorte, né? Porque eu não sei fazer conta, eu sempre erro. Posso ter errado essa também, mas acho que não, hein? Bom, então, vamos lá esconder esse negócio. Pulei demais. Vamos para a questão 6. A questão 6, gente, é uma das questões bem tranquilas também, e eu acho que pode aparecer alguma coisa nesse sentido aí, né? Já que a gente teve aí o negócio de medalha, negócio de... né? O que teve aí de medalha agora? Que teve agora, gente. Um torneio aí que teve aqui. Né? Sempre tem uns torneiozinhos desses de medalha, negócio de natação, sei lá quantas medalhas, bateu o recorde, sei lá o quê, né? Então, é um caso muito particular, né? Que sempre acontece do mesmo jeito, né? E a gente sabe que esse quadro de medalhas, ele tem uma situação, né? Qual é a situação? A medalha de ouro, ela é critério de desempate. Então, às vezes, o cara, ele tem menos medalha do que o outro, mas ele tem mais medalha de ouro. Medalha de ouro é tipo, uou, né? O cara é sinistro, ganhou primeiro. Então, a jogada é a seguinte, ó. A classificação de um país no quadro de medalha nos Jogos Olímpicos depende do número de medalhas de ouro que obteve na competição. Tendo como critério de desempate o número de medalhas de prata, seguido do número de medalhas de bronze. Nas Olimpíadas de 2004, o Brasil foi 16º colocado no quadro de medalhas, tendo obtido 5 medalhas de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Pô, o Brasil nem tá nessa tabela aqui. Calma, né? Mas você já sabe o que ele conseguiu. Parte do quadro tá aqui. Olha o que acontece. Ups. Aqui na segunda parte, ó. Se o Brasil tivesse obtido mais 4 medalhas de ouro, mais 4 de prata e 10 de bronze, então ele vai ganhar mais 4 e mais 4, sem alteração no número de medalhas dos demais países mostrados no quadro, qual teria sido a classificação brasileira no quadro de medalhas? Então, ó, ele vai ganhar mais 4 de ouro, mais 4 de prata e mais 4 de bronze. Então, olha aqui, gente. Se o Brasil tinha 5 de ouro, agora ele teria 9 de ouro. Se o Brasil tinha 2 de prata, agora ele teria 6 de prata. E se o Brasil tem 3 de bronze, agora ele teria 13 de bronze. Tudo bem? Isso não é a realidade, né? Por quê? Porque ele está falando uma situação hipotética se o Brasil ganhasse essas medalhas a mais. O que aconteceria com a classificação? Né? O Brasil ficaria empatado com toda essa galera aqui. Mas qual o critério de desempate? Se ele está empatado com a medalha de ouro, o critério passa a ser a medalha de prata. E aí, se ele vai ter a medalha de prata, que para ganhar quem? Ele ganharia da Ucrânia. Ou seja, ele entraria aqui e empurraria a Ucrânia e a Hungria para baixo. Então o Brasil ocuparia a 12ª colocação. Ele entraria atrás de Cuba. Tranquilo? Fácil? Né? O que tem de mais nessa questão, gente? Nada. Olhar para a tabela e interpretar a ordem que ele coloca no enunciado. Certinho? Tranquilo? Bom, então, molinho, né? O Brasil, então, ficaria na 12ª colocação, letra B. Bom, questão 7, gente. Questão 7. Vamos já coisar aqui, pegar a próxima aqui. E vamos voltar. Olha, o gráfico ao lado fornece os valores das ações da empresa XPN no período das 10 às 17 horas, num dia em que elas oscilaram acentuadamente em curtos intervalos de tempo. Beleza. Nesse dia, 5 investidores compraram e venderam o mesmo volume de ações, porém em horários diferentes, de acordo com a seguinte tabela. O primeiro, vou fazer aqui agora o seguinte.
O primeiro, que eu vou marcar de azul, o segundo de azul clarinho, o terceiro de laranjinha, vermelho e rosa. Tá? O que aconteceu com cada um deles? O primeiro comprou às 10 horas e vendeu às 15 horas. Então, ó, ele comprou às 10 horas e vendeu às 15 horas. Gente, ele comprou por 150 e vendeu por 460. Ou seja, ele vendeu por muito mais do que ele comprou. Ele teve um lucro, tá? De R$260. Tá? Por ação. Por ação. Tranquilo? O que acontece agora com o investidor 2? O investidor 2, que é o azul clarinho, ele comprou às 10 horas, tá? E ele vendeu às 17. Ou seja, gente, às 17 ele ganhou só R$50. Somente R$50. Tá? O investidor 3, que é o laranjinha. O laranjinha entrou na jogada às 13 horas e saiu às 15. Tá? Então, ele investiu 380 e vendeu por 460. Ou seja, ele também ganhou. Né? Mas ele ganhou quanto? Ele ganhou R$180. O investidor 4, que é o vermelhinho. O investidor 4, ele comprou às 3 horas, tá? E vendeu às 16. Gente, o vendedor 4 foi um desastre, né? O investidor 4. Porque ele comprou no máximo e vendeu no mínimo. Ou seja, ele perdeu o quê? R$360. Então ele está negativo. Enquanto que o investidor rosinha, o investidor 5, ele comprou às 16 horas por R$100 e vendeu por 200. Então ele também ganhou R$50. Então isso aqui é o panorama do que aconteceu com todo mundo. Tá? Você sabe exatamente o que cada investidor levou nessa brincadeira aí. Tá? Agora olha o que ele pergunta. Qual investidor fez o melhor negócio? Qual o melhor negócio? O melhor negócio é aquele que você ganha mais, né? Então, o que fez o melhor negócio foi o investidor 1, tá? Que ele ganhou 260 em cada uma das ações. Agora, é claro que na hora da sua prova você não ia precisar montar tudo isso. Eu só estou montando tudo isso justamente para a gente treinar essa leitura das informações do gráfico. Como é que você pensa num bom negócio? Pô, eu tenho que ver a maior amplitude, né? A maior distância entre esses caras. E aí eu vejo que isso aconteceu aqui na primeira jogadinha, do 150 para lá. Só de visualizar essa ideia, você já poderia responder. Não é obrigatório montar todos esses cálculos, não. Tá? A grande jogada tá em pensar nessa distância, mas tomar cuidado com a número 4. Porque a verdadeira distância maior está no número 4. Só que ela é uma distância negativa, porque você comprou caro e vendeu barato. Então, pensar na maior distância, mas subindo. Né? Aqui no caso ele está descendo. E aí por isso ficou negativo. Tranquilo então, o investidor 1 foi um investidor que apresentou... Viu, Olívio? Sim, sim. O André está indicando aqui que o investidor 1 teve 310 de lucro. E não 350. Eu errei. Conta. 310, claro. Falei que eu não sabia fazer conta? Poxa, gente. 310. Eu fiz a conta com o 100. Com 100 não, com o 200. Cadê? Azulzinho, 310. Tá? Mas de qualquer forma, André, aqui a amplitude desse cara para esse
é maior porque esse cara é o mínimo da minha função. Tá? E esse cara aqui é o máximo. Mas como ele está depois, daqui para cá você teria um valor negativo. A ideia é que eu usei o 200 aqui, enquanto não usei o 150. Tá? E aí, de qualquer forma, o investidor 1 é o melhor negócio, né? Ele comprou na baixa e vendeu no preço máximo. Essa era a ideia de qualquer um. Se eu fosse perguntar a você, esquece os vendedores, né? Qual seria a situação ideal de compra e de venda? Seria essa. Comprar aqui e vender aqui. Então, era só você olhar que essa situação ideal já acontecia, tá? Que era onde você podia comprar mais barato e vender mais caro. Tranquilo? Foi? Mas a ideia foi legal? Bom, então, vamos para a questão 8. Gente, a questão 8, ela tem uma tabela explicativa, né? Eu posso passar um pouquinho ou não? Vai, a próxima aula também é sua. Não, o problema é que aí a galera que chegar para outra aula... Vai dar tempo. Dá tempo, né? Essa é a última questão. É a última? Essa é a última. Então tá. Então, ó, o laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. Bom, chamamos o cara de hipoglicêmico quando a taxa de glicose dele é menor ou igual a 70 miligramas por decilitro, tá? De normal, quando a glicose está entre 70 e 100. De pré-diabético, quando a glicose está maior do que 100 e menor do que 125. E diabetes mellitus, quando está entre 125 e 250. E de hipoglicemia, quando a taxa é maior que 250. Beleza. Sabendo disso, nós vamos fazer o seguinte. Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 300 miligramas por decilitro. Seu médico prescreveu um tratamento em 2 etapas. Na primeira etapa, ele conseguiu reduzir sua taxa em 30%. E na segunda etapa, em 10%. Ao calcular sua taxa de glicose, após as 2 reduções, o paciente verificou que estava na categoria D. Gente, então olha só, se eu estou com 300 e eu vou diminuir 30% e depois 10%. Essa forma de escrita ela não existe, tá, gente? Ninguém reduz 30%, porque a gente tem que reduzir 30% de alguma coisa. Esse 30% é 30% de 300. Gente, quanto que é 10% de 300? Estou falando 10% porque 10% é fácil de calcular. 10% de alguém é só a gente dividir por 10. Então, 10% de 300 é 30, tá? Pô, Vigo, mas eu não consigo fazer isso de cabeça, não consigo fazer isso direto. Então você vai escrever comigo assim. 300 menos 30% de 300. Olha, se 10% era 30, 30% tem que dar 90. Mas vou te mostrar o 90 aparecendo aqui. Simplificou, zerinho, zerinho com zerinho. 30 vezes 3, 90. Então, ó, 300 menos 90. Então, isso aqui ó, deu 210. Só que esse aqui é o primeiro momento. É a primeira etapa do seu tratamento. A segunda etapa tá aqui, ó. A gente está com 210 e diminui 10% de 210. Então vai ficar assim. Vou fazer de vermelhinho para manter o padrão. 210 menos 10% de 210. Aí, ó, vamos fazer aqui, zerinho, zerinho com zerinho, zerinho. 210 menos 21. Isso dá, tirou, ficou 11, então 189. 189, você não é obrigado a saber o que é lá da parte da biologia. Mas você vem para cá e vê. O 189 está aqui, ó, entre 125 e 250.
Então, o maluco agora é diabetes mellitus. E diabetes mellitus, letra D de diabetes mellitus. Tudo bem? Bom, antes de terminar, queria falar, eu vi que a Letícia está aí, né? Estávamos devendo a blusa para a Letícia. A blusa da Letícia finalmente chegou. Ó, está aqui a blusa da Letícia e amanhã eu entregarei para ela lá no colégio. Tranquilo? Bom, para o pessoal que não vai ficar, né? Porque eu sei que tem sempre um pessoal que não fica, né? Aula de 8h30, não quero ficar, né? Bom, é importante que vocês saibam e participem, tá? Das nossas aulas lá no YouTube. Porque eu vi que tem uma galera que não está sabendo ainda, né? Não viu o e-mail, que tem gente que não entra no e-mail. Nós mandamos e-mail para todo mundo agora a partir dessa semana. A partir de hoje, na verdade. Nós começamos as aulas no canal do YouTube, não está no site, você não vai ver nada. Apareceu no calendário aí, Rodrigo, isso? Eu não sei se está no calendário, tá no... Verifica aí. Não está no calendário, não. Né? É só no canal do YouTube. Então você entra lá no nosso canal, 5 horas da tarde, terça, quarta e quinta, tem aula comigo e com o Rômulo, né? Terça e quinta, matemática, e quarta-feira, redação nota 1000, 17 horas. Então você que estuda de manhã, né, pode assistir. E você que também não tem problema, não está nesse horário, pode ver depois. Aí onde é que vê, Rodrigo? Mas tem um... Aí tem como encontrar? Entra no YouTube, vai lá na playlist, lá da aula, aula ao vivo, matemática ou português. Sim. Vai ver... Vai aparecer lá pela data. Beleza. Bom, hoje eu dei aula de probabilidade, fizemos 10 questões, tá? Para começar, né? Mas passamos um pouquinho do horário, mas são aulas de 1 hora de duração. Então, é grátis. Quiser indicar para quem você quiser, né? Pode indicar. Você que também não é assinante, tem acesso a essas aulas e muitas outras lá no nosso canal. Então entra no nosso canal, se inscreve, curte, segue no Twitter, faz um monte de coisa aí que você vai ficar ligado nas nossas promoções e aulas grátis. Beleza? Bom, dúvidas? Tem uma perguntinha aqui do Luan Lemes. Ele pergunta o seguinte, viu, Gui? Eu acompanho o ProEnem desde o começo do ano. Você acha mais jogo eu fazer só exercício a partir de agora e deixar de ver as aulas ao vivo ou mantém aula ao vivo também? Então, a aula... Quem perguntou? Luan? Luan Lemes. Luan, as aulas ao vivo trazem, né, dicas e exercícios. Por exemplo, essa aula daqui não teve nada de matéria, né? É uma questão totalmente assim, de aplicação da nossa matéria. E vão rolar aí algumas revisões, tá? Nas aulas ao vivo, mas não é revisão porque você vai se esquecer da matéria. É mais para você estar ligado nos principais tópicos que vão aparecer na sua prova. Não tem mais matéria nova pra gente falar pra você, tá? Então assim, eu gosto, né? Tô falando eu como aluno, né? Porque viu que o professor tem uma ideia, viu que o aluno tem outra. Então, eu gosto muito da ideia de assistir uma aula de exercício. Né? Eu já não tenho tanta coisa assim com a aula que é gravada. Eu acho a dinâmica da aula ao vivo mais legal. Porque eu gosto de participar, porque eu gosto de perguntar. Quando eu assisto alguma aula de algum colega que está dando aula ao vivo, né? Porque eu tenho aqui outros amigos, eu assisto a aula ao vivo, eu acho mais legal do que a aula gravada. Mas a aula gravada é importante, ela é parte desse processo de preparação, mas a aula ao vivo ela é muito mais dinâmica. Né? E o legal de você estar participando aqui é que você pode mandar pergunta, é que você vê a interação, é que você, viu que fez errado, já fala que eu já corrijo, né? Por quê? Porque o legal é essa participação, é essa integração, esse momento que você está vivendo. Até porque a gente vai ter ainda a semana especial lá na frente, toda ao vivo, então assim, não dá para perder. Né? A gente já colocou no site tudo que vai rolar? Não posso falar, né? Não posso falar ainda, então calma, que vai vir o negócio aí. Bom, então mais alguma dúvida, mais alguma pergunta? Mas pode perguntar, daqui a pouquinho eu estou de novo, 1 minuto só pra gente trocar o material. Já começamos a aula da competência 7, para fechar aí todas as competências e habilidades que caem na sua prova do Enem. Rapidinho, estamos de volta. ProEnem, a preparação que vai além.